Olá a todos e todas da comunidade que acompanham o Plantão Unesp Covid-19. Hoje nós vamos conversar com o professor, epidemiologista e infectologista Carlos Magno Fortaleza, que é representante da universidade no Comitê de Contingenciamento do Controle da Covid-19 no governo do estado de São Paulo. Professor Fortaleza, muito obrigada mais uma vez por sua participação aqui na TV Unesp. Muito obrigado, olá a todos. Professor, nós fizemos uma primeira entrevista nos estúdios da TV Unesp. Hoje nós estamos conversando, virtualmente devido ao distanciamento social. E nessa primeira entrevista, no dia 28 de fevereiro, o senhor apontou algumas características, do novo coronavírus, bem como respondeu a dúvidas da comunidade acerca do avanço, do tratamento e do diagnóstico. Naquela ocasião, o Brasil tinha detectado, diagnosticado o primeiro caso do novo coronavírus, no dia 26 de fevereiro. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente um pouco, como que o senhor está analisando, junto com esse comitê de contingenciamento, o avanço do novo coronavírus, no Brasil, bem como no estado de São Paulo. Olha, o que tem acontecido não é diferente do que nós prevíamos, exceto que o Brasil teve algum tempo para se preparar, vendo as experiências boas da China e da Coreia do Sul, as experiências ruins dos países europeus e dos Estados Unidos. Então, nós tivemos como escolher o nosso caminho. E o caminho identificado em alguns estados-chave, como Rio e São Paulo, foi o isolamento social. O fato desses estados-chave terem feito o isolamento social fez com que não só diminuísse a velocidade de aumento de casos nesses estados, nas suas capitais, o que refletiu no seu interior e se refletiu também na disseminação por outros estados do país. Então, pode-se dizer que esses estados funcionaram mais ou menos como uma peneira, que evitou que a maior parte dos casos se disseminasse ao longo do país. Então, nós estamos numa situação ainda menos grave, que a situação de países como o Equador, onde nós temos mortos nas ruas e falta de pessoas para enterrar, como a situação da Turquia, que investiu no chamado isolamento vertical, isolação dos idosos, e que hoje tem proporcionalmente um número de mortes muito maior que o número do Brasil. Então, nós temos essa situação. Infelizmente, a politização da norma do isolamento fez com que ela tenha sido cada vez mais questionada. Existem óbvias implicações econômicas que têm que ser levadas em consideração, mas até o momento quem nos garantiu não chegar num ponto de calamidade foi o isolamento. E aí nós temos uma imagem que gostaríamos de mostrar, e essa imagem ela traz dois eixos, ela tem uma linha preta que representa as internações de UTI, e aí o eixo está na esquerda. Essa linha preta, o que ela quer dizer? Como foram as internações de UTI, e se percebe que eles quase tocam uma linha horizontal cinzenta, que é a nossa capacidade máxima de UTI, no município de São Paulo. Então, como foram as internações de UTI no município de São Paulo, e uma linha tracejada que mostra como elas seriam caso não houvesse uma intervenção de isolamento social. Já teriam ultrapassado em muito a capacidade de UTI. Nas linhas vermelhas, cuja a escala está à direita, nós temos as mortes, a quantidade de mortes que houve e quantas seriam se não houvesse UTI. Quando a gente olha essas linhas, parece que a diferença é pequena, mas entendam que a escala não é linear, é uma escala logarítmica, quer dizer, cada pontinho a mais significa 10 vezes a mais. Então, o que a gente percebe é que o número de mortes e de internações de UTI poderia ter sido algo entre 100 e 1000 vezes maior, caso não houvesse o isolamento social. Esse isolamento social no município de São Paulo protege os municípios do interior, porque São Paulo manda menos casos para o interior, certo? O isolamento nos municípios do interior que são maiores protege os municípios menores, e assim por diante. Todas essas comunidades são interligadas, e é por essa razão que nós precisamos, nesse momento, de uma ação muito firme, uma ação muito voltada ao interior paulista, até porque grande parte da preocupação com leitos de UTI está sendo direcionada à região metropolitana de São Paulo, a crescida de Campinas e do litoral,
onde a situação neste momento é mais grave. Mas isso só significa que nós temos no interior um atraso de 2 a 3 semanas em relação à capital, mas em 2 a 3 semanas chegaremos a uma situação da mesma gravidade, e essa é exatamente a nossa preocupação. Professor, pensando nessa recomendação do distanciamento social, há uma margem, um índice de 60%, 70% da população que deva estar nesse isolamento? E o que é que vocês consideram isolamento, né? A ida ao mercado, a farmácia, como que as famílias, né, têm que se organizar pensando nesse isolamento social? O isolamento social é uma medida extrema. Evidentemente que ninguém se sente confortável, e eu posso falar como pai de um filho de 10 anos que está absolutamente tenso em casa, né, querendo sair e tudo mais. Então, para todos nós, isso fere o nosso instinto gregário. A China, que é um país autoritário, conseguiu interromper a transmissão por um isolamento draconiano. Eles conseguiram mais de 90% de isolamento, porque puseram exército e polícia na rua e ninguém podia sair de casa. Saía de casa para comprar comida com autorização e voltava depois. Nós, numa sociedade democrática, temos bem mais dificuldade de fazer um isolamento desse tipo, mas tentamos fazê-lo por convencimento. Nós temos medido o isolamento pela mobilidade de telefones celulares. Isso tem suas vantagens e desvantagens, mas se mostra a melhor maneira de medir. Então, é a percentagem do tempo que os celulares ficam parados em casa versus se movendo, né? E nós temos, então, um isolamento assim, que chegou a 60% na capital. Não é o ideal, mas foi o suficiente para desacelerar em muito o crescimento da doença. E nós temos um isolamento na maior parte do interior, não passou de 45%, por conta dessa nossa falsa sensação de segurança gerada pelo razoável controle da capital e o retardo da vinda do coronavírus aqui para o nosso interior. Na minha visão, nós não podemos relaxar, e especialmente em grandes cidades polo, como Bauru, Araçatuba, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Araraquara, Marília. Essas são cidades que não podem relaxar no isolamento e, neste momento, são responsáveis não só por seus munícipes, mas pelos munícipes das pequenas cidades vizinhas. Para além dessa recomendação do isolamento social, né, recentemente veio uma orientação, vamos assim dizer, do Ministério da Saúde da utilização de máscara, sendo que num primeiro momento, lá naquela nossa entrevista há cerca de 40 dias, a recomendação do uso de máscara era para apenas pacientes infectados e diagnosticados com a Covid-19. Na sua opinião, professor, essa utilização da máscara, ela vem, neste momento, também agregar a esse isolamento social, e que outras medidas também de prevenção o senhor poderia dar à nossa comunidade? Uma das boas características da ciência é que a ciência se revê o tempo inteiro e se revê diante de novos achados. A questão da máscara, que faz com que tanto a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo quanto a OMS tenham uma certa relutância, ela se dá em 2 aspectos. Primeiro, que a máscara cirúrgica, que seria a máscara ideal, ela não existe em lugar nenhum do mundo em quantidade suficiente para a população. Ela é uma máscara descartável, seu uso, sua vida útil é de 2 a 4 horas, de modo que se a população toda compra esse tipo de máscara, falta essa máscara para os hospitais, para os profissionais de saúde, para as pessoas doentes. Então, essa é uma questão. E aí passamos à máscara de pano. Os estudos feitos com máscara de pano mostram que para profissionais de saúde ela é impossível de ser usada. Ela falhou em 93% das vezes em prevenir que profissionais de saúde adquirissem doenças respiratórias ao atender um paciente com essa doença. Para a população geral, e aí são testes feitos com partículas, ela oferece 40% da proteção de uma máscara cirúrgica. Aí você diria assim, olha, mas 40% é melhor que nada, e nós concordamos 100%. O problema é que imaginemos que se você tem 40% de proteção, isso quer dizer que o seu risco fica, digamos, de 60% e não de 100%. Suponhamos que você se expõe 2 vezes mais, ou seja, se expõe 200%, porque você está tranquilo que está usando máscara. 200% com uma proteção de 40% é 120%, quer dizer, o seu risco, na realidade, aumenta 20%.
Então, a máscara, ela é uma boa ideia se você cumpre todas as medidas de isolamento e também usa máscara, ela acrescenta. Agora, se você duplicar a sua exposição porque está usando a máscara, o resultado matemático é maior risco. Então, o grande medo é você usar a máscara como alternativa ao isolamento e não como complemento ao isolamento, certo? Não adianta você diminuir 40% o seu risco, mas aumentar 200% o seu risco por exposição a pessoas doentes. Então, esse é um equilíbrio muito frágil e é dentro deste equilíbrio que os gestores têm procurado assimilar as recomendações da ciência. Outras recomendações acerca da higienização, né, das compras que chegam em casa, do sapato, das roupas, o senhor poderia falar um pouquinho para a gente? Eu reforço a higienização das mãos. É claro que roupas podem se contaminar, compras podem se contaminar, mas é muito incerto qual é o papel disso na transmissão. Ao passo que as mãos contaminadas, elas tocam os olhos, tocam o nariz, tocam a boca, e elas são veículos muito importantes. Eu tenho visto alguns lugares as pessoas usarem luva o dia inteiro. Isso não é certo. A pessoa contamina a luva e acaba tocando o rosto e não lava a luva. Então a questão é a higiene das mãos com o álcool gel ou com água e sabão, uma lavagem bastante abundante com água e sabão, e isso vai evitar muito mais a transmissão da doença do que a preocupação com roupas, sapatos, etc. Claro que eu estou falando isso para a população geral. No que diz respeito aos profissionais de saúde atendendo Covid, nós temos um código de uso de uma série de equipamentos de proteção individual que nos põe, evidentemente, seguros para fazer esse tipo de atendimento. Professor, e referente ao diagnóstico, né, nós temos acompanhado algumas notícias, a própria Unesp, né, em três cidades, né, Bauru, Botucatu e São José do Rio Preto, assim como Araraquara também, né, na Unesp, são cidades que estão realizando os testes da Covid-19. Em que sentido a gente avança para propiciar esse diagnóstico com a realização dos testes? Essa é uma questão pioneira, né? A Unesp, desde o início, ela teve o cuidado de se responsabilizar pelo interior, o que eu prego e acho que é uma grande função, já que somos uma universidade tão capilar, né, tão presente no interior paulista. Nós tivemos uma iniciativa que foi de vanguarda da Faculdade de Medicina de Botucatu com a Faculdade de Ciências Agronômicas. Uma professora da Faculdade de Ciências Agronômicas que trabalha junto com a gente desenvolveu o teste aqui, o teste molecular, que é o teste que funciona de fato. Os testes rápidos estão postos em dúvida. Então, o teste molecular nós desenvolvemos muito precocemente e demoramos um pouco para ter o nosso teste certificado pelo Instituto Adolfo Lutz, ou seja, considerado válido em saúde pública. Nós nunca tivemos dúvida da qualidade do teste, mas havia uma burocracia. E depois que nós conseguimos isso em Botucatu, isso inspirou não só municípios como Bauru a desenvolverem o teste em institutos como o Instituto Adolfo Lutz, Instituto Lauro de Souza Lima, como inspirou outros campi da Unesp a desenvolver os testes também. Então, nós temos São José do Rio Preto, São José dos Campos, Araraquara, são campi que estão com pesquisadores envolvidos em fazer o teste e, claro, quanto mais testarmos a população, mais temos uma noção de onde a doença está, mais temos a possibilidade de identificar um transmissor e deixar aquele transmissor fechado em casa, transmitindo menos. E essa estratégia já foi bastante apregoada pelo próprio diretor da Organização Mundial de Saúde, que disse: qual é a solução? Teste, teste, teste. Fui diagnosticada, né, com a Covid-19. Outra questão pontual que tem sido apresentada, tanto na mídia quanto politicamente, é o tratamento com a cloroquina. Né? Eu gostaria que o senhor avaliasse, né, a partir dos estudos que vocês têm realizado, as reuniões das quais o senhor tem participado, a eficácia desse tratamento ou de outros tratamentos que venham a ser colocados em xeque neste momento. Olha, ninguém mais que médicos que atendem paciente com Covid deseja que haja um tratamento eficaz.
O grande problema é a carga política que puseram em cima desse tratamento, na ideia de, se houver tratamento, pode-se acabar com o isolamento social. Mais uma vez, o tratamento é complementar. Nós estamos estudando cloroquina, nós estamos num protocolo de pesquisa de cloroquina na Unesp, o professor Alexandre Naime Barbosa, aqui do nosso departamento. No entanto, nossos resultados preliminares são desapontadores, certo? Isso antes de nós entrarmos no estudo. Nós demos cloroquina para pacientes graves que faleceram mesmo assim. Demos cloroquina para pacientes leves que ficaram bons, mas provavelmente ficariam bons sem a cloroquina. Então, nós precisamos realmente desse estudo para determinar. No mundo inteiro, há um ceticismo sobre a cloroquina. A Sociedade Internacional de Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, assim como a Sociedade Europeia, eles ambos não recomendam o uso da cloroquina, então isso é um problema, até porque a cloroquina tem muitos efeitos colaterais. Agora surgem outros, como a nitazoxanida, que é o famoso Anita, que é usado para tratar giardia, ameba em crianças pequenas. Mais uma vez, nós desejamos ardentemente que funcione, mas ele precisa de testes para que seja validado. Nós estamos testando outras medicações, como Remdesivir, é uma medicação muito promissora, mas não está no mercado. Então, um pouco mais de dificuldades. Então, uma medicação que tem na farmácia, uma medicação que ainda precisa ser lançada, é bastante diferente. Mas nós todos temos uma grande fé na ciência e uma grande fé que chegaremos a um tratamento. No entanto, não adianta nada pegar a cura milagrosa do Dr. Fritz pelo WhatsApp, como antigamente as pessoas faziam, com panfletos nas ruas, porque não existe cura milagrosa, existe a ciência ela é mesmo rígida, às vezes ela está tentando dar respostas rápidas, mas às vezes não é tão rápida quanto nós gostaríamos que fosse, de forma que eu acho que o que mais importante nesse momento é pensarmos nas medidas que preventivamente funcionam, o isolamento social e a máscara de pano como um complemento e não como uma alternativa ao isolamento social. Professor, então nós falamos sobre o tratamento, medicamentoso, que tem sido estudado pela ciência e testado em alguns pacientes, mas a partir do momento em que eu identifico alguns sintomas, olhando para o meu organismo, se eu sou uma pessoa sintomática, qual que é a recomendação no momento em que eu devo procurar o pronto atendimento, um hospital? Nós temos dividido em algumas questões. As pessoas que têm só nariz escorrendo, dor de garganta e não têm febre, nós temos orientado a ficar em casa e temos feito o segmento diário dessas pessoas. As pessoas que têm febre, elas têm sido orientadas aí na unidade básica de saúde, e aquelas que têm sintomas como falta de ar, elas são orientadas aí direto ao pronto-socorro. Em todos esses casos, nós temos, por exemplo, em Botucatu, treinado um call center que faz esse segmento. Existe um problema na COVID, que é a possibilidade de lá pelo 7º ou 8º dia a pessoa que está bem ficar mais grave. Então, nós temos tido um cuidado de ligar diariamente para essas pessoas, perguntar como você está hoje, para reconhecer esse momento em que pode ser que a gravidade aumente e essa mesma pessoa precisa ser encaminhada a um pronto-socorro. Isso tem funcionado bem, essa lógica aqui em Botucatu, e acredito que é uma lógica que está sendo utilizada na maior parte das cidades e bem replicada. Professor, para a gente finalizar, que mensagem o senhor daria, pensando na população em geral, na comunidade, diante do volume de informações que a gente tem obtido, um certo pânico social, algumas contrariedades acerca desse isolamento social? Olha, eu penso e tento não soar alarmista, mas isso é praticamente impossível. Nós estamos vivendo a maior catástrofe mundial desde a Segunda Grande Guerra, e para o Brasil, que não sofreu tanto com a Segunda Grande Guerra, a maior catástrofe desde a gripe espanhola em 1918. Nós não podemos minimizar e tentar agir normalmente quando estamos em situação de catástrofe. Tudo é emergente, tudo é urgente, grandes modificações econômicas ocorrerão, e nós temos que trabalhar muito fortemente com a redução de danos. Não sei se todos viram, mas há uma filmagem feita em Guayaquil por um brasileiro que lá reside, Guayaquil, no Equador,
em que ele mostra os mortos sendo queimados nas ruas, porque não tem mais serviço funerário, e os urubus circulando os corpos. É tudo que nós não queremos para o Brasil. Até esse momento isso não aconteceu, graças ao cuidado de municípios-chave, como São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, que promoveram um grande isolamento social, evitando em muito o espalhamento para outras cidades, certo? Mas cada cidade, mais especialmente as cidades polo do interior de São Paulo, ou grandes cidades do interior de outros estados, são cidades que precisam deste isolamento para evitar a disseminação. A gente consegue prever, professor, o potencial durabilidade desse isolamento social para as pessoas que estão ansiosas acerca de alguma determinação? É claro que isso vem mudando dia a dia, né? Nós temos alguns trabalhos que até sugerem isolamento social prolongado. A gente sabe que isso não é viável, então o que se trabalha é com 2 meses de isolamento social, seguido de um relaxamento gradual. Esse relaxamento gradual implicará um uso maior de máscaras e implicará já talvez o uso de medicamentos que esperamos tenham resultados mais promissores, que é a cloroquina. Professora, eu gostaria de agradecer, então, mais uma vez a sua participação e deixar um espaço aberto para que em outro momento a gente volte a atualizar a situação e desejando bons trabalhos a você e a toda a equipe. Muito obrigado. Eu estou sempre à disposição para falar com os colegas da Unesp e toda a população.